Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo, minha cara amiga. Cá estamos nós, mais uma segunda-feira, mais uma palestra do Centro Espírita Eurípides Barçanufo da cidade de São José do Rio Preto. Hoje o nosso convidado muito especial é do Centro Espírita Chico Xavier, Francisco Xavier. Ele se chama Otávio Mandra. Otávio, por favor, se apresente. Olá, Vinícius. Primeiro quero agradecer de coração a oportunidade de estar aqui juntos com a família Eurípides Barçanufo de Rio Preto. Com muita saudade, de estar pessoalmente, mas obedecendo às orientações do isolamento social. Estamos aqui para trazer nossas reflexões nessa noite, falando um pouquinho dos nossos desafios da evolução espiritual. Show, show de bola, meu amigo. Então, manda bala. Olá, pessoal. Desejo que o Mestre Jesus possa nos envolver, a espiritualidade amiga, vinculada ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aos nossos anjos guardiões, e possa estar juntos conosco neste momento. E vamos fazer algumas considerações nesta noite sobre os nossos desafios que estamos vivenciando. Percebemos a nossa humanidade sendo convidada a esse vivenciar, podemos dizer, devido às complexidades que estão acontecendo na relação humana. E trazendo então a questão do tema desafios da evolução espiritual, entendemos que os nossos desafios, na verdade, são as nossas escolhas. Sabemos pela lei da reencarnação que todos nós, quando fomos convidados a retornar ao planeta Terra nessa existência, nós passamos por um planejamento reencarnatório onde a espiritualidade de luz nos orientou e nos favoreceu fazermos essas escolhas das possibilidades de progredirmos espiritualmente. Então, os desafios que nós vivenciamos hoje, que nós temos nas nossas convivências, refletem as nossas escolhas do planejamento reencarnatório e que muitas das vezes nós esquecemos. E que às vezes nós temos pessoas passando por pequenas dificuldades que se revoltam contra Deus. E nós temos outras pessoas passando por uma complexidade muito maior e que, totalmente integrado com Deus, vivencia essa complexidade com um sorriso nos lábios. Estamos vivenciando um momento onde é importante refletirmos que todos nós somos filhos de Deus. Se observarmos a questão número 115 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade deixa claro que todos nós somos filhos de Deus, que somos criados por Ele como espíritos simples e ignorantes, sem o conhecimento, percebemos então que ao longo de toda a trajetória evolutiva, através dos reinos da natureza, como ainda princípios espirituais que nós fomos criados por Deus, entramos numa trajetória de aquisição de atributos pelos reinos da natureza e que refletem nas nossas relações. Se nós olhamos o processo de formação do nosso planeta Terra, que é o primeiro reino que surgiu na formação do nosso planeta, que é o reino mineral, nós temos uma lei denominada de lei de atração ou lei de afinidade, e que reflete como atributos nesse processo de desenvolvimento, então, do nosso princípio espiritual, até adquirirmos a nossa consciência. Então, nós temos afinidades nas nossas relações com algumas pessoas e com algumas coisas, com a natureza, por exemplo, mas nós também temos desafinidades com algumas pessoas e com algumas coisas. O reino vegetal vem nos trazer a aquisição do atributo da sensibilidade, porque as plantas são sensíveis, e nós somos sensíveis nas nossas relações, mas também somos insensíveis nas nossas relações. Às vezes nós temos atitudes frias, nós temos atitudes calculistas, vamos dizer assim, né?
E em seguida, então, na presença do reino animal, desenvolvemos o instinto que reflete hoje nas nossas reações. O ser humano ainda, nas suas relações, ele pratica as reações instintivas em torno de 60% a 70% ainda das suas atitudes. Percebendo, então, que nós acabamos de sair, né, da fase primitiva, que nós agimos essencialmente pelo instinto, mas já como espíritos encarnados, desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa consciência. E o Kardec deixa claro lá no livro da Gênesis, no capítulo 3º, que ele desenvolve o assunto, o tema, né, sobre o bem e o mal, no item 9, ele nos traz ali uma orientação muito interessante, que através desses atributos da natureza que nós fomos adquirindo pelos reinos da natureza, nós começamos a nos afastar, vamos dizer assim, do instinto e começamos a desenvolver, então, o quê? A nossa inteligência. Então, é justamente aí que nós começamos a desenvolver a nossa consciência e é justamente aí que nós passamos a ter a liberdade de escolha, que vem, então, a questão do livre-arbítrio. E se vem o livre-arbítrio, vem o quê? Vem a responsabilidade pelas escolhas. Nós refletimos que ao longo de toda a nossa trajetória de evolução espiritual até este momento, nós tivemos várias encarnações onde fomos desenvolvendo a nossa inteligência e fomos desenvolvendo a nossa condição moral. Porque quando fomos criados por Deus simples e ignorantes, significa sem desenvolvimento da razão e sem desenvolvimento da moral, né? O simples, a questão da moral, e ignorante, a questão da inteligência. E hoje nós temos, então, a nossa capacidade, né, intelectual e moral. E é justamente aí que nós fazemos o convite e percebemos, através das nossas vontades, como está a nossa condição espiritual, a condição do nosso espírito. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele vem falar sobre a vontade. E ali fica claro para nós que, quando nós olhamos para as nossas vontades atuais, quando acordamos, nas nossas relações, seja dentro de casa, seja fora de casa, dentro da casa espírita, no ambiente de trabalho, nas relações sociais de uma maneira geral, nós praticamos a nossa vontade, que significa a nossa condição moral. Porque é olhando para as nossas vontades que nós percebemos, então, nessa longa trajetória que todos nós vivemos para o progresso espiritual, que fomos fazendo as nossas escolhas, percebemos que nessas escolhas nós cometemos engano. Devido a esses enganos que estamos aqui tendo uma nova oportunidade, vivendo no mundo de provas e expiações, como espíritos imperfeitos, mas somos espíritos imortais, mostrando para nós que como estamos na condição de espíritos imortais, nós temos toda a nossa trajetória futura para o nosso progresso espiritual. Mas é importante refletirmos neste momento, e nesse atual momento do Covid-19, por exemplo, que vem nos convidar a fazer uma viagem para o nosso interior e perceber a qualidade do espírito que nós somos hoje. Quer dizer, o que significa a qualidade do espírito? O estágio evolutivo do nosso espírito. Quando percebemos nas nossas atitudes, ou nas nossas ações e nas nossas reações, quando o instinto transfixa a capacidade racional, é onde nós podemos ter uma real observação dessa qualidade do espírito que nós estamos conseguindo ser neste momento, tá certo? Logicamente que isso precisa de um olhar sincero e honesto, senão nós ficamos criando situações como um mecanismo de defesa, por exemplo, né? Que na psicologia a gente usa muito isso. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos defeitos, os nossos enganos, e aí nós projetamos isso para as nossas sombras e deixamos para resolver numa outra condição ou numa outra situação. É dessa maneira, às vezes, que nós passamos algumas encarnações meio que estagnados no processo evolutivo.
Então, quer dizer, olhar para dentro de nós é percebermos como que nós estamos agindo ou reagindo nas nossas atitudes, nas nossas relações. E como nós olhamos para o nosso planeta, como nós olhamos para a nossa sociedade, percebendo que os indicadores sociais que a sociedade hoje nos traz mostra que o modelo de relacionamento humano, de certa maneira, vem mostrando uma falência. Olha, se nós analisamos a separação dos casais, os casais contemporâneos hoje, as pesquisas trazem que praticamente a cada 2 anos, quer dizer, o máximo que está durando o casamento, os casamentos contemporâneos é em torno de 2 anos. Quando olhamos para o consumo de drogas, a cada esquina da nossa cidade nós temos um tráfico de drogas, nós temos um consumo de drogas, às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do próprio ambiente de trabalho, nas escolas, não é assim? Quando nós olhamos para o homicídio, está muito fácil tirar a vida do próximo, né? Fazendo uma relação da evolução espiritual, usamos da nossa inteligência de maneira para passar as pessoas para trás, para aproveitarmos das situações, para desenvolvermos os armamentos bélicos, uma potência cada vez maior, uma distância cada vez maior, mas com a pontaria cada vez mais exata para tirar a vida do próprio irmão. Porque nós temos dificuldade de reconhecer que somos irmãos, não é assim? Então, quer dizer, se olhamos para a questão das enfermidades mentais, percebemos hoje que tanto os hospitais psiquiátricos, os consultórios psiquiátricos, os consultórios psicológicos, praticamente hoje vem tratando dessa dissociação mental. Vivemos a nossa vida de maneira muito ansiosa e quando nós olhamos para os desafios que são diários e achamos que eles são intransponíveis, nós acabamos não compreendendo o real significado da vida e às vezes nós tiramos a nossa própria vida, que é a questão do suicídio. Aqui no Brasil, a cada 40 minutos, o tempo que nós estamos conversando aqui, um brasileiro ou uma brasileira estará tirando a sua própria vida por suicídio. E as pesquisas nos trazem também, nessa questão do suicídio, que cada suicídio consumado nós temos em torno de 20 tentativas, significando, então, em torno de 30, 32 mortes a cada 24 horas no Brasil, então, em torno de 640, 680 tentativas de suicídio a cada 24 horas aqui no Brasil. No planeta Terra, é um suicídio a cada 40 segundos, uma tentativa por segundo, e desencarna em torno de 800 mil pessoas por ano por suicídio no planeta Terra. Então, quer dizer, estamos analisando esses indicadores sociais. Esses indicadores sociais mostram, então, que o relacionamento humano ele tem uma complexidade na relação. E por que nós refletimos isso? Qual que é o real significado desses indicadores mostrar uma certa falência como paradigma relacional? É porque nós, nesse processo da nossa evolução espiritual, nós percebemos hoje um ser humano que nós denominamos de um ser agônico. Nós estamos vivendo a nossa vida de maneira angustiada e agoniada. Estamos agonizantes nas relações que refletem, né, nesse paradigma, nesses indicadores. E isso mostra que o ser humano tem uma atitude essencialmente egocentrada. Somos chamados a profunda reflexão pela espiritualidade na questão do egoísmo e do orgulho. Nós percebemos na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando, na Lei de Progresso, o Kardec pergunta por que o ser humano tem a dificuldade de progredir. Os Espíritos respondem devido ao orgulho e ao egoísmo. E aí, nessa pergunta, eles continuam dizendo o seguinte, principalmente na questão moral, analisando que o progresso espiritual é o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa condição moral, eles dizem que o orgulho e o egoísmo, ele nos dificulta a evolução, principalmente na questão moral, porque na inteligência, como eu disse
há poucos minutos atrás, somos muito inteligentes, não é? Para passar as pessoas para trás, aproveitarmos as situações, da questão de usarmos a nossa inteligência para a corrupção, por exemplo, para o desenvolvimento nos armamentos. Quer dizer, que inteligência é essa? E aí percebemos, então, que não é o orgulho e o egoísmo que atrapalha o desenvolvimento intelectual, mas atrapalha no desenvolvimento moral. E aí nós percebemos, então, que esses indicadores refletem que a nossa inteligência está muito, né, à frente da nossa condição moral. A nossa condição moral está muito aquém do desejado. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para nos tornarmos homens de bem. É assim que um dos princípios básicos da doutrina espírita nos deixa claro, estamos aqui para nos melhorar, aproveitarmos melhor a nossa existência. E para isso nós precisamos reconhecer, então, a questão das atitudes egocentradas, porque essas atitudes egocentradas, elas nos levam ao desenvolvimento dos nossos vícios mentais. Nós vivemos a nossa vida de maneira muito acelerada, né? Nós estamos nessa trajetória que significa uma evolução, nós estamos vivendo a nossa vida devido às redes sociais, a essa alta tecnologia que vem nos facilitar nas relações. Nós utilizamos essa tecnologia achando que nós temos condições de desenvolver, de evoluir, inclusive na questão espiritual. E aí nós entramos numa trajetória de uma velocidade incrível, né? Quer dizer, tudo é muito rápido hoje, né? Tudo muito se torna até mecânico nas nossas relações. Então acordamos de manhã já pensando em busca de maneira frenética, de maneira até impensável, em busca das condições financeiras melhores, do nosso bem-estar, e aí nós vamos passando por cima até de falar um bom dia para nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos. E aí nós vivemos a nossa vida como se tivéssemos sendo convidados a entrar num carro de Fórmula 1 e andar numa velocidade de 300 km por hora. E quando nós andamos nessa velocidade, refletindo um pouquinho a questão do Covid-19, estamos convidados, neste momento, a diminuirmos um pouquinho essa aceleração. Assim? Então, quer dizer, se continuarmos andarmos nessa velocidade, a vida continua sendo um vulto para nós. E quando a vida ela nos mostra como vulto, nós não sintonizamos com os desafios. Olha que interessante, né? Lá no início nós definimos, vamos dizer assim, a questão dos desafios, que são nossas escolhas, que nós fizemos no planejamento reencarnatório e que reflete nos desafios diários. E se nós não prestamos atenção nesses desafios, que é entrar nessa velocidade que nós deixamos a vida nos levar e nós não levamos a nossa própria vida, nós vamos ser levados a brincar na beira do precipício. E aí nós podemos escorregar, nós podemos cair e podemos nos machucar. E às vezes nós nos machucamos de maneira muito complexa. Criamos complexidades que podem refletir até em nossas próximas encarnações. Então, eu entendo, na minha percepção, no estudo da doutrina espírita, no estudo do comportamento humano, e nesse atual momento, nós estamos sendo convidados a compreender que a nossa evolução espiritual é uma estrada que não é nem pavimentada, é uma estrada de terra cheia de depressões. Na minha percepção, essas depressões significam os nossos desafios diários e que significam as nossas escolhas. Então, se nós conseguimos conceber para nós mesmos, no processo de autoconhecimento, que esses desafios diários, que são as nossas depressões, a nossa caminhada evolutiva, nós vamos olhar para essas depressões num diálogo sincero e honesto com nós mesmos e vamos criar uma coragem que não é a coragem do bruto, mas é uma coragem de nos mantermos conectados com a luz divina, trabalhando a nossa humildade para adentrarmos essas depressões. E dentro dessas depressões, nós vamos ter, com essa coragem de manter essa conexão com a luz, com o nosso Pai,
nós vamos investigar o máximo que nós conseguimos, o melhor possível, porque ali dentro dessa depressão nós vamos encontrar o quê? Uma verdade. Nós vamos encontrar, possivelmente, o resultado do porquê que aquele desafio surgiu na nossa caminhada e por que ele vem exigir de nós andarmos numa velocidade que nos é permitida. Na verdade, uma velocidade que nós fizemos como escolha no planejamento reencarnatório. E aí nós, nesse processo de compreensão, nós não vamos projetar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas inseguranças, nós não vamos projetar as nossas dissociações mentais no outro. Nós não vamos projetar isso na condição financeira, não vamos projetar isso no governo, nas relações de uma maneira geral, no patrão, no empregado, naquele filho problema, naquele problema de relacionamento dentro de casa. Você vai perceber que o que está acontecendo com você é uma escolha que você fez e é uma criação sua mesmo. E aí você vai ter condições, então, de encontrar, né, neste propósito, uma verdade, e você vai, então, manter esse vínculo com Deus e vai sair dessa depressão criando degraus por degraus, que é dessa maneira que você vai materializar aquele conhecimento, que é o encontro dessa verdade. E a verdade nada mais significa do que o encontro da razão, por que você está passando por esse problema, que eu estou chamando de desafio. E aí, quando você encontra, né, a razão por si próprio, daquele desafio, daquele problema, daquela depressão, da sua estrada, você vai, então, através da materialização do que você aprendeu, você vai melhorar o seu nível de consciência. Né? É o aprendizado. A neurociência hoje traz para nós que o que mais acende a área de satisfação do nosso cérebro, o que mais nos deixa feliz, é justamente o aprendizado. Antigamente, a ciência antropológica falava para nós que a relação com a felicidade estava diretamente direcionada pela questão financeira, de você ser rico, de você ser bonito ou bonita e de você ter o poder. Esses três aspectos estavam diretamente relacionados com o homem ser feliz no planeta Terra. Logicamente que depois da década do cérebro, através do desenvolvimento da tecnologia e do escaneamento do nosso cérebro, descobriu-se então que é o aprendizado que nos deixa feliz. E interessante, o segundo aspecto que a neurociência encontrou nessa pesquisa é a superação. Então eu estou dizendo justamente isso. As depressões surgem como problemas, como desafios, você desenvolvendo a sua coragem, como fazendo um vínculo com Deus de maneira humilde, você vai encontrar a verdade, você vai materializar esse aprendizado e aí você vai superar essa depressão, você vai superar esse desafio. E aí o seu nível de consciência vai estar evoluído para melhor. Você vai estar se aproximando a inteligência, a sua inteligência trazendo a sua condição moral, porque você vai percebendo que isso é um movimento interno e você não depende do outro. Não é assim? Nós somos indivíduos, nós dependemos das relações para nos enxergarmos, mas as decisões são nós. A partir do momento que adquirimos a nossa consciência, tivemos a liberdade de escolha e passamos a ser responsáveis por essas escolhas. Então não dá para projetar, né, no outro o que nós temos de dificuldade, não é assim? Então, gente, quando nós materializamos conhecimento e superamos nossos desafios, nós vamos aprendendo. E aí que nós percebemos, então, que na nossa trajetória evolutiva, não vai se tornar um asfalto lisinho que você pode aumentar a sua velocidade. Né? Você vai encontrar uma nova depressão ali na frente. E olha que interessante, essa depressão, será que ela vai ser mais rasa? Ou ela vai ser mais profunda? Se nós pensamos na lei de reencarnação, nós vamos perceber que essas escolhas que nós fizemos, eu acredito, analisando o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que é toda uma preparação reencarnatória, né, que ele traz ali para nós,
E eu tenho como percepção que a espiritualidade, ela nos orientou a entrarmos nessa trajetória evolutiva, escolhendo alguns desafios de menor complexidade, vamos dizer assim, para a gente chegar nos de maiores complexidades. Então, quando você materializa o conhecimento, quando você assimila esse conhecimento, a tendência é você não cometer o mesmo engano, não é assim? Porque quando nós reagimos, nós temos uma grande possibilidade de cometer o engano, o erro. Quando nós aprendemos com o erro, a tendência é não errar mais. Mas aí nós vamos encontrar a próxima depressão ali na frente, ela vai ser mais profunda, ela vai ser mais complexa. Só que o nível, por você estar com o seu nível de consciência evoluído para melhor, você vai olhar para essa depressão já, né, mantendo essa coragem, que não é do bruto, mas de manter o vínculo com Deus, solicitando esclarecimento, solicitando força, e não para que Deus resolva o seu problema. Porque se você quer que Deus resolva o seu problema, você está caminhando de maneira heterônoma. E a doutrina espírita nos convida hoje, nessa compreensão de fazermos as nossas escolhas e sermos responsáveis por elas, que nós devemos caminhar a nossa trajetória evolutiva, nas nossas relações de uma maneira geral, de maneira autônoma. Eu faço as minhas escolhas. É daqui para fora. Logicamente que se eu sou sincero e honesto para olhar para mim, né, para o meu interior e perceber as minhas virtudes, mas ainda a quantidade de defeitos enormes que eu tenho, eu vou tendo condições de ir materializando esses conhecimentos, melhorando o meu nível consciencial. E aí nós vamos cada vez mais entrando em depressões mais complexas, mas nós vamos conseguindo resolver. E é desta maneira, meus amigos e minhas amigas, que nós percebemos que todos os desafios, que tudo o que acontece conosco, se pensarmos agora neste momento do Covid-19, vai haver uma resolução. Temos condições de resolver todas as nossas questões. Jesus já disse e já deixou claro para nós que Deus, o nosso Pai, nunca nos daria o fardo para que a gente pudesse carregar maior do que nós suportamos. Então isso significa que nós temos condições de resolver todos esses desafios. O que nós precisamos olhar é se nesse movimento de resolução desses desafios, nós não estamos sendo egoístas e orgulhosos, como eu disse na questão 785. Porque na questão 913 também do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta qual que é o maior vício que o ser humano tem. Os Espíritos respondem o seguinte: temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Olha que interessante. Temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Deixando claro que nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, que nós somos invejosos, que nós temos raiva, que nós temos ódio, que nós aproveitamos das situações, porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas lembrando que somos imortais, temos condições de melhorar essas imperfeições, porque a finalidade última do espírito no progresso espiritual é atingir a perfeição, é ir em encontro a Deus, né, o nosso Pai, porque Ele nos criou como imagem e semelhança sua, tá certo? Então olha que interessante a gente ter essa concepção desse atual momento e da maneira que nós estamos convivendo e vivendo nas relações, seja nas relações humanas, seja na relação com a biosfera, com a natureza. Porque se nós avaliamos agora um pouquinho a questão do Covid-19, ele vem de um desequilíbrio ambiental. E olha que interessante, para a gente refletir. O nível de letalidade desse vírus, ele atinge, né, ele atinge aos idosos, primeiramente. E ele vai diminuindo em relação às crianças, o nível de letalidade, não é assim? E ele praticamente zera na natureza, que é de onde ele surgiu. São momentos para que a gente possa refletir. São as nossas complexidades, são as depressões da nossa estrada evolutiva. Então, quando analisamos a questão 785 a 913, os espíritos deixam claro que nós somos egoístas e somos orgulhosos. Agora, quem gosta de ser chamado de orgulhoso e de egoísta? Alguém gosta de ser chamado de orgulhoso e de egoísta? Eu acho que
né, praticamente 100% não gosta de ser chamado de orgulhoso e de egoísta. Por quê? Justamente porque nós não assumimos, não conseguimos assumir que somos orgulhosos e que somos egoístas. E os Espíritos deixam claro, tanto nessas duas questões, e na questão 909 também, ele fala o seguinte: se vocês tivessem um mínimo de vontade de trabalhar essa questão do orgulho e do egoísmo, nós daríamos, numa interpretação livre, daríamos um salto quântico na evolução espiritual. Então, quer dizer, estamos sendo convidados a reconhecer a real condição do ser humano, a nossa real condição. E o que é reconhecer ser orgulhoso e ser egoísta? É fazer esse movimento de ir para dentro. Nós estamos sendo convidados hoje a ficarmos em casa dentro das possibilidades. Se temos necessidade de sair de casa, vamos sair trabalhando a nossa consciência. Mas se podemos ficar em casa, ainda nesse processo complexo que está principalmente aqui no Brasil, precisamos ter um pouquinho de calma, de tranquilidade. Logicamente que existe complexidades profundas nos desafios, né, dos indivíduos, de nós todos, tá certo? Mas estamos sendo convidados, então, a fazer esse movimento de irmos para dentro. O movimento de irmos para dentro significa reconhecer as nossas virtudes, mas reconhecer os nossos enganos, as nossas não virtudes. E para isso nós precisamos trabalhar o autoconhecimento. A questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta, uma pergunta essencial, né? Qual que é a maneira prática mais eficaz que tem um homem de se melhorar e de resistir à atração do mal? Então, quer dizer, a maneira prática do homem se melhorar, mas também de resistir à atração do mal, mostrando que por sermos espíritos imperfeitos, vivermos no mundo de provas e expiações, nós temos essa relação do bem e o mal, né? Resistir à atração do mal significa que o mal existe entre nós e dentro de nós, certo? E isso reflete, então, as nossas atitudes egocentrais. Então, fazermos esse movimento de ir para dentro de nós, no processo do autoconhecimento, é percebermos que se nós reconhecemos que somos egoístas, que somos orgulhosos, essencialmente, qual que é a maneira prática mais eficaz que a gente tem de se melhorar? Um sábio da antiguidade falou disso: conheça a ti mesmo. Então, quer dizer, percebermos que estamos sendo convidados a olhar para a nossa vida de maneira mais contemplativa, como a gente fala na ciência psicológica. O que é olharmos para nós mesmos de maneira mais contemplativa? É como se nós olhássemos para o nosso interior, olhando como se fosse para uma paisagem. Como se a gente entrasse num processo de desdobramento e conseguimos perceber as nossas atitudes. Conseguimos perceber em que momentos que nós conseguimos manter essa conexão com Deus. Em que momento nós perdemos essa conexão. Porque progresso espiritual significa conectarmos com Deus, para sermos pessoas melhores. Reconhecendo no processo de humildade que nós precisamos de Deus, mas tendo consciência que nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, de viver a nossa vida de maneira autônoma. E é isso que Deus deseja de nós. Porque às vezes nós temos uma relação com Deus como se nós tivéssemos cometido um grande pecado pelos nossos enganos. E olha o que diz a doutrina espírita: nós cometemos enganos e estamos aqui para reparar esses enganos. Não estamos aqui para ficar pedindo perdão para Deus. Nós não cometemos pecado, mas nós estamos aqui para reconhecer que nesse processo de buscar acender luz em torno dos nossos próprios passos, como Chico Xavier diz, precisamos lembrar que essa luz que nós acendemos nos nossos próprios passos reflete os nossos erros, os nossos enganos do passado. Estamos aqui para reconhecer esses enganos, que é o processo do autoconhecimento. Porque quando a espiritualidade responde para Kardec que conheça-te a ti mesmo, ele mesmo faz a pergunta, né? Mas como que a gente faz esse processo? Né? Que é a questão 919A. Conhecemos essa máxima do autoconhecimento, por quê?
Porque a questão do autoconhecimento já estava escrito lá no Arco de Delfos, né? Lá no Templo de Delfos. E o próprio Sócrates, quando esteve lá visitando o Templo de Delfos, ele traz essa frase do conheça a ti mesmo como a base da sua filosofia, que é denominada de maêutica, que fala o seguinte: o conhecimento está dentro de você. Né? Olha que interessante. Então, o Sócrates, há mais de 400 anos antes de Jesus, ele vem trazer a questão do cuidar de si. Né? Quer dizer, ele falava o seguinte: eu sei que nada sei. O conhecimento está dentro de você, procure esse conhecimento. Então, quer dizer, você precisa aprender a se conhecer, que é cuidar de si. Jesus, depois de 400 anos, ele vem até nós e fala: ó, agora vocês já aprenderam a cuidar de si, precisamos aprender a cuidar do outro, que é a questão da caridade. Então, o processo do autoconhecimento, na questão 919, que é uma lição maravilhosa de Santo Agostinho, é avaliarmos o nosso dia, todo o final do nosso dia, e percebemos como que nós agimos, como que nós reagimos, como que foi o padrão dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né? Como que refletiu isso nos nossos comportamentos, nos nossos sonhos, né? As nossas imaginações. Olha que interessante, é um olhar muito profundo. E o Santo Agostinho deixa claro no primeiro parágrafo dessa resposta, dessas considerações, que nós precisamos estar conectados com Deus, além de estarmos conectados com Deus, estarmos conectados com o nosso anjo guardião. Que nós esquecemos com muita facilidade que nós temos um espírito protetor que nos acompanha desde o momento da nossa reencarnação e que vai nos acompanhar até a nossa partida aqui do planeta Terra para o mundo espiritual. Esquecemos com muita facilidade. Então, gente, o que é entendermos os desafios do nosso progresso espiritual? É entendermos que estamos aqui sendo convidados a viver os nossos desafios. Esses desafios, logicamente, que eles apresentam com um grau de dificuldade. Então, quando surge um desafio na nossa estrada, que às vezes achamos que é um muro intransponível, precisamos trabalhar a humildade e buscar auxílio, seja na religiosidade, seja na ciência, seja nas questões da saúde, onde que nós precisamos buscar o auxílio para nos fortalecermos e entendermos aquele desafio. O que significa, então, buscarmos o auxílio? Significa desenvolver habilidade para a resolução dessa dificuldade. Todo desafio tem um grau de dificuldade e um grau de habilidade. Se você não desenvolve o grau de habilidade, esse desafio ele se torna intransponível, você entra num processo de ansiedade negativa, você desenvolve uma patologia mental e a vida, de repente, pode deixar de ter sentido, e você tira a sua própria vida. Às vezes, nós temos o sentido inverso, nós temos um grau de dificuldade que surge na nossa caminhada, um desafio que nós não damos importância, porque nós temos um grau de habilidade alto para resolver aquela dificuldade. E quando você não dá importância, vai chegando num determinado momento que a vida pode perder o seu sentido, você fica desinteressado e você entra num processo também patológico que é chamado de tédio. Então, duas situações. Pequena dificuldade você não valoriza, para o aprendizado você pode desenvolver o tédio e a vida deixa de ter sentido. Uma grande dificuldade você não desenvolve habilidade, você entra no estresse negativo e você também desenvolve uma patologia que você pode perder o real significado da vida. Do que a doutrina espírita nos convida? Estamos aqui na faixa do fluir, que é a faixa da evolução espiritual, que é a faixa onde nós temos as nossas maiores dificuldades, mas é onde nós teremos os maiores aprendizados. Surge a dificuldade, buscamos habilidade. Surge a dificuldade, buscamos habilidade. Entramos numa faixa de crescimento espiritual, desenvolvendo a nossa inteligência, o aprendizado. Superamos esses desafios, desenvolvemos a nossa questão moral, transformamos a nossa caminhada moralmente mais apropriada para este momento. É dessa maneira que nós estamos aqui. É dessa maneira que nós estamos compreendendo a essência da doutrina espírita em nossa vida. Temos desafios diários. Esses desafios nada mais são do que convites
a desenvolvermos a nossa intelectualidade numa transformação moral. Aí nós vamos ter condições, com certeza, de aproveitar melhor essa nossa encarnação, essa nossa vida. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas de Eurípides Barçanufo, é uma alegria poder estar aqui neste momento, fazendo essas reflexões, desejosos que somos para que todos nós possamos, nesse entendimento do real significado da nossa vida, que a doutrina espírita nos dá uma grande possibilidade de compreensão, possamos sempre nos fortalecer, olhando para os exemplos de Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia, e estudando profundamente a doutrina espírita, que vai nos libertar cada vez mais desse processo de acharmos que a vida não tem um grande significado. Ela tem um grande significado para cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Vinícius, por ter nos acompanhado, e que Jesus nos abençoe. Meu amigo Otávio, é eu que agradeço, nós do Centro Espírita Eurípides Barçanufo que agradecemos pela oportunidade de estarmos com o senhor aqui com essa palestra incrível, impecável, muito bom de verdade, a gente fica muito contente pela sua contribuição. Gostaria de reforçar também a todos que estão nos assistindo que o Otávio, ele é formado em psicologia e ele tem um canal de psicologia no YouTube. A gente vai deixar o link do canal aqui na descrição para vocês acompanharem. O cara é fera de verdade, sensacional, foi muito bom estar aqui com você, de verdade. Muito obrigado, Vinícius. É uma caminhada de aprendizado. E já que você tocou no assunto do canal, chama lá Otávio Tobias Mandrá, o Olhar da Alma, lá no YouTube. Eu vou apresentar para vocês o canal. Falando de espiritualidade junto com a psicologia. Será um grande prazer tê-los lá conversando conosco sobre esse assunto muito importante, sobre o comportamento humano, envolvendo a questão da nossa alma, do nosso espírito. Muito obrigado a todos, que Jesus continue nos envolvendo sempre. Show de bola. Otávio, você poderia fazer a prece de encerramento pra gente? Vamos lá. Convidamos todos, os amigos e amigas que nos acompanham, a permanecermos em serenidade para essa conexão com o alto e agradecer pela oportunidade de termos a doutrina espírita como base para as nossas reflexões de compreensão do nosso real significado da nossa vida. Que a infinita misericórdia do Pai possa nos envolver e que as bênçãos, à luz do Mestre Jesus, com todo o auxílio da espiritualidade trabalhadora da sua seara, Mestre, continue nos fortalecendo, nos orientando. Com nossos anjos guardiões, esse Espírito protetor, sempre nos intuindo ao melhor caminho, mas respeitando as nossas escolhas. E que possamos, através do conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, caminharmos com pés mais firmes em certos momentos, apesar de estarem sangrando, entendemos o propósito de estarmos aqui nessa encarnação. Muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela oportunidade e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.